E eu peço a você que abra a sua Bíblia comigo, na primeira carta de Pedro. E hoje nós vamos fazer uma introdução. Nós não vamos fazer uma exposição, mas vamos fazer uma introdução a esta primeira carta de Pedro. E peço que você abra, nós vamos ler os dois primeiros versículos. Os dois primeiros versículos. Por gentileza, abra aí. Está escrito o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que estão, ou que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Pois bem, queridos, então vamos examinar hoje uma introdução a esta carta. A carta de Pedro, ou as duas cartas de Pedro, são chamadas de cartas católicas. A palavra católica, acho que todos vocês sabem, que significa universal. Então são cartas universais, diferentes das cartas de Paulo. Paulo escreveu suas cartas a igrejas específicas ou a pessoas específicas. Então ele escreve para a igreja de Roma, ele escreve para a igreja de Corinto, ele escreve para as igrejas da Galácia do Sul, que ele fez na primeira viagem missionária, ele escreve para a igreja de Éfeso, para a igreja de Filipos, para a igreja de Colossos, para a igreja de Tessalônica, e ele escreve para pessoas específicas, para Timóteo, para Tito e para Filemon. Porém, as cartas de Pedro são cartas endereçadas a várias pessoas, não especificamente fulano ou beltrano ou ciclano, mas para diferentes pessoas. Então nós chamamos essas cartas de cartas universais ou cartas católicas. Se você perceber, esta carta de Pedro, primeira carta, é uma espécie de tratado doutrinário acerca da fé cristã e da conduta cristã. Pedro dá o conteúdo do Evangelho e diz assim nesta carta: agora você, em virtude do que você recebeu, você deve viver dessa e dessa e dessa maneira. É sempre assim as cartas bíblicas. Primeiro tem doutrina, depois tem ética. Primeiro tem doutrina, depois tem aplicação para a vida. É claro que Pedro diverge um pouquinho de Paulo, porque Paulo é mais pedagógico nesse sentido. Paulo tem o cuidado de dar uma seção doutrinária bem específica, para a segunda parte dar uma parte prática bem específica. Pedro vai misturando essas duas coisas. Ao mesmo tempo que trata da doutrina, ele já entra com a aplicação da doutrina. Tá bom? Bom, dito isso, eu gostaria que então nós fizéssemos algumas considerações introdutórias. Primeiro, quem é o autor da carta? Quem é o autor desta carta? É claro que o próprio texto está dizendo Pedro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Por que esses documentos antigos não são como os nossos hoje, onde você só assina no final do documento e não no começo do documento? Via de regra, hoje quando você vai mandar uma carta, você dirige ao fulano de tal, dá todo o conteúdo e lá no finalzinho você escreve seu nome, não é isso? Nós usamos hoje. Naquela época não era assim. Por que não era assim? Primeiro você coloca o seu nome, antes de colocar o destinatário. Primeiro o remetente, para depois o destinatário. Porque os livros não eram como os nossos. Eram rolos. Então, para que a pessoa não tivesse que desenrolar todo aquele longo documento para saber quem mandou, logo no começo já vem o nome da pessoa que está mandando. E para quem está mandando. Depois vem o conteúdo. Então é por isso. A primeira carta de Pedro foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser validado no cânon. Então, é o primeiro livro a ser aceito no cânon como livro inspirado. O testemunho dos pais da igreja foi unânime de que Pedro escreveu essa carta. O testemunho dos reformadores foi unânime de que Pedro de fato escreveu essa carta.
Todos os eruditos bíblicos conservadores foram unânimes em afirmar que Pedro foi quem escreveu essa carta. A dúvida só vem no século XIX por parte dos críticos liberais, que mais tarde eu vou dizer por que eles colocaram em xeque se foi Pedro mesmo que escreveu essa carta, e daqui a pouquinho eu vou dizer para vocês por quê, com mais detalhes, e já vou só adiantar. É que 1 de Pedro é o melhor grego de todo o Novo Testamento. Então os críticos dizem, mas Pedro era um camarada iletrado, e como é que ele escreveu uma carta e ainda com o grego mais refinado? Então questionam a autoria de Pedro, e nós vamos dizer por que essa análise não está apoiada. No contexto imediato, internamente do próprio livro e também do seu contexto geral. Bom, quem foi esse Pedro? Vamos fazer apenas um resuminho de quem foi Pedro? Pedro era filho de João, irmão de André. Pedro nasceu em Betsaida. Betsaida é uma cidadezinha que ficava ao redor do mar da Galileia. Pedro era casado. Pedro foi morar, depois de casado, em Cafarnaum, que foi a mesma cidade que Jesus adotou como sua cidade, quartel-general do seu ministério. Pedro era um empresário de pesca, sócio, juntamente com André, dos dois filhos de Zebedeu, Tiago e João. Pedro foi chamado por Jesus para ser um pescador de homens. Pedro foi mais tarde escolhido como apóstolo de Jesus Cristo, e o líder deles, tanto antes da sua queda, como depois da sua restauração. Pedro foi um homem líder, porém, de temperamento muito turbulento, porque Pedro era um camarada de altos e baixos, de avanços e recuos, um homem que falava sem pensar, que tomava decisões arrojadas, mas sem a devida reflexão, mas um homem poderosamente usado por Deus, né? Um homem transformado por Jesus Cristo. E é muito importante que se diga que hoje quase 1 bilhão de pessoas pensam que Pedro recebeu de Jesus um primado, que Pedro foi o primeiro papa da igreja, e que os papas atuais são sucessores de Pedro. Embora nós entendamos que Pedro foi um homem de Deus, que foi um apóstolo, que foi líder no colégio apostólico, nós não cremos, à luz da Escritura, que Pedro recebesse um primado, que Pedro fosse o primeiro papa, de forma nenhuma, e eu vou lhes dar razões bíblicas para isso. Primeiro, porque os dois textos que se usam para fundamentar o primado de Pedro não têm base bíblica nenhuma. Quando Jesus disse em Mateus 16, 18, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. É claro que aqueles que acham que Pedro recebeu um primado, pensam que a pedra aí sobre a qual a igreja está edificada é Pedro. Mas não é isso que está no texto, por duas razões. Primeiro, a palavra Pedro e a palavra pedra são palavras muito próximas. Pedro é Petros, pedra é Petra. Não é Pedro, não é pedra que se deriva de Pedro, mas é Pedro que se deriva de pedra. A palavra Petros é fragmento de pedra. É um pedaço de pedra arrancado de um maciço rochoso. A palavra Petra é rocha inabalável. Então o que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte: eu também te digo que tu és um fragmento de pedra, tirado de um maciço rochoso, mas sobre esta Petra, sobre esta rocha que sou eu edificarei a minha igreja. Além do mais, tem um pronome substantivo, esta e essa. Eu também te digo que sobre esta Petra e não sobre essa Petra. Se Jesus estivesse dizendo que Pedro seria pedra, ele diria, eu também te digo que tu és Petros, e sobre essa Petra eu edificarei a minha igreja. Mas ele não disse isso. Eu também te digo que tu és Petros, e sobre esta Petra eu edificarei a minha igreja. É claro que o Pedro entendeu que Jesus era pedra, primeiro sermão dele em Jerusalém, ele disse claramente isso: Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram, a qual veio a ser a principal pedra de esquina, a pedra fundamental. Depois, na sua primeira carta, vamos ver no capítulo 2, que ele diz que todos nós somos pedras vivas do santuário, mas Cristo é a pedra rejeitada pelos construtores, a pedra de esquina, a pedra fundamental.
E isso entendeu Paulo em 1 Coríntios 3,11. Ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Então, a Bíblia não ensina o primário de Pedro. Mas talvez você pergunte assim: pastor, mas eu já aprendi na escola, já li tantos livros e vou a Roma de vez em quando, e eu já escutei lá da história dos papas. Você vai andar lá, vim de lá essa semana, nas catacumbas de Roma, e tem tantos papas lá que foram sepultados e etc. Como é que funciona isso? E é muito simples de entender. Aconteceu que no ano 800 aproximadamente, foi forjado um documento na França, chamado Falsas Decretais de Isidoro. E esse documento teve um propósito, é de recuar a historicidade do papado a Pedro. Porque o papado, historicamente, só começou no ano 607, quando Focas nomeia Bonifácio III, bispo de Roma, como bispo universal. E só a partir daí começa, então, a instituição do papado. Mas esse documento que foi forjado na França, que Rui Barbosa, no livro O Papa e o Concílio, diz que foi o maior embuste literário da humanidade, tenta dar legitimidade ao papado, recuando o papado 6 séculos até Pedro, o que não tem base bíblica nenhuma, nem histórica nenhuma. Então, esse Pedro, ele foi um apóstolo, mas não foi papa. Não foi papa, ele não teve primado nem na igreja de Jerusalém, nem na igreja de Roma. Bom, você faz uma outra pergunta agora, mas deixa eu dizer a liderança de Pedro, um dado importante para vocês. Por exemplo, o nome de Paulo é citado no Novo Testamento 162 vezes, o nome de Paulo. Juntando todos os demais apóstolos, fora Paulo, todos os outros juntos são citados apenas 142 vezes no Novo Testamento. A palavra Pedro, o nome de Pedro é citado no Novo Testamento 210 vezes. Isso revela que Pedro, de fato, foi um grande líder. Mas isso não significa que ele foi papa. Está claro isso para vocês? Ok. Para quem Pedro escreveu? Então vamos ver se foi uma carta católica. Pedro diz claramente aí. Versículo 1, olha aí comigo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Note que ele está citando 5 lugares. Todos esses lugares citados aqui, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, ficavam na província da Ásia Menor, que hoje fica todas elas na Turquia. Agora preste atenção numa coisa, muito bonita. Pergunto a vocês, onde Paulo fez a primeira viagem missionária? Onde? Que província ele visitou? A província da Galácia. Da Galácia. A província da Galácia ficava onde? Na Ásia Menor. Qual região da província da Galácia Paulo plantou igrejas? Na Galácia do Sul. Antioquia da Pisídia, Icônia, Derbe e Listra. Essas regiões citadas aqui ficavam na Galácia do Norte, na Galácia do Leste, na Galácia do Oeste. Ou seja, Pedro está mandando uma carta para aquela região da Ásia Menor que Paulo não tinha visitado, que Paulo não tinha alcançado na primeira viagem missionária. Pedro está endereçando esta carta para irmãos que não foram alcançados pelo ministério do apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária, porque ele alcançou a Galácia do Sul, e agora esses irmãos vivem na região leste, na região oeste e na região norte. Agora, notem comigo, por favor, que Pedro vai usar 3 termos para descrever esses irmãos. Quais são os 3 termos que você encontra aí, por gentileza, no texto? Versículo 1. Eleitos, forasteiros, de quê? Dispersão. Então vamos entender isso aqui. Primeiro, Pedro chama aqui de forasteiros. O que é um forasteiro? Quem pode me ajudar? O que é um forasteiro? Hã? Eu não estou escutando. A pessoa que está fora da sua terra. É um peregrino. É um estrangeiro.
A palavra grega, a palavra paroikos, é aquele que está numa casa, mas não é dono da casa. Por exemplo, você que viaja, você se hospeda num hotel. Naquele momento que você está lá no hotel, você é o dono daquele quarto. Mas você acabou sua diária, você não manda mais naquele quarto, você tem que ir embora. Aquele quarto não é seu, aquela casa não é sua, é um paroikos. É diferente do dono da casa. Por exemplo, quando Paulo ora lá em Efésios 3, para que Cristo habite no vosso coração, a palavra não é paroikos, a palavra é residente permanente. Você é o dono da casa, você tem as chaves da casa, você tem os documentos da casa, você faz reforma na casa, você joga os móveis da casa para cá, você joga os móveis da casa para lá, você joga os móveis para fora da casa, você é dono. Não é o termo aqui. Aqui nós somos o quê? Peregrinos. Segundo Hebreus, aqui nós não temos cidade permanente. Aqui você caminha sobre uma ponte. E não é prudente você construir casa em cima de uma ponte. Numa ponte você está o quê? De passagem. Então, a primeira coisa que Paulo está dizendo para esses irmãos é o seguinte: vocês são forasteiros, vocês não têm cidade permanente, vocês estão pelo mundo afora, aqui não é a casa permanente de vocês. Bom, segunda palavra que ele vai usar é a palavra diáspora. O que significa a palavra diáspora? Dispersão. Por que ele diz isso? O que está por trás aqui? Pedro está escrevendo esta carta para crentes que estão debaixo de perseguição, que tiveram que fugir da sua casa, da sua cidade, largando para trás seus bens, suas propriedades, seus relacionamentos, e estão perambulando pelo mundo, caminhando debaixo de perseguição, mas salvos, mas crentes, mas perseguidos, mas difamados, passando por tribulações as mais diversas, passando pelo fogo da prova. E Pedro escreve esta carta para encorajar esses crentes a ficarem firmes na graça, apesar do sofrimento. Lembram de Atos 8,4? O que está escrito lá em Atos 8,4? Que a perseguição veio por causa do martírio de Estevão, e exceto os apóstolos, todos foram dispersos. E ao mesmo tempo que todos foram dispersos, eles iam pregando a palavra de Deus. É para esse tipo de gente que Pedro está endereçando a sua carta, para crentes que estão dispersos. Porém, como é que ele descreve esses irmãos ainda mais? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Agora preste atenção. Porque tem muita gente que pensa: eu sou um eleito de Deus, estufa o peito, eu sou um eleito de Deus. Então, se eu sou um eleito de Deus, eu sou filho do rei e ninguém bota a mão em mim. Eu sou cabeça e não cauda. Ninguém me machuca, ninguém me atinge, ninguém me toca. Exatamente isso. O fato de você ser um eleito de Deus significa que você está seguro, no sentido de que ninguém arranca você das mãos de Jesus. Isso é verdade. Ninguém arranca você das mãos de Jesus. Mas o fato de você ser um eleito de Deus não significa que você não sofra injustiça nesse mundo. Que não venha uma perseguição sobre a igreja e você perca sua liberdade, seus bens, sua casa. Isso está acontecendo no mundo hoje ainda? Tá, irmãos? Tem muitos irmãos nossos que estão hoje sendo presos, muitos irmãos nossos hoje que estão sendo torturados, muitos irmãos nossos que hoje estão sendo martirizados. Você pensa que Deus gosta mais de você do que deles? Não, não. O que Pedro está dizendo é que esse grupo para quem ele está escrevendo essa carta, eles são eleitos de Deus, são escolhidos de Deus para a salvação. Sua salvação está segura e garantida, mas é gente que está dispersa, é gente que não tem residência permanente, é gente que está aí caminhando pela vida, debaixo de perseguição e sendo difamada, mas gente salva pela graça. Pois bem, dito isto, vamos entender uma outra coisa nessa carta. Que data Pedro escreveu essa carta? Que data?
64? Talvez, possivelmente. Como é que nós poderíamos orientar a data que Pedro escreveu essa carta? Bom, primeiramente vamos pensar numa coisa. Antes da data, vamos costurar essas duas coisas juntas. Quando e de onde ele escreveu? Bom, fica evidente lá em 1 de Pedro 5, versículo 13. Dá uma olhadinha lá. 5,13. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Então Paulo escreve essa carta de onde? Babilônia. Agora vem a pergunta: que Babilônia? Que Babilônia? Haviam na época de Pedro 3 Babilônias. Uma ficava no Egito, outra ficava no Oriente, outra era um título da cidade de Roma. Por quê? Você se lembra que quando João escreveu o Apocalipse, ele escreveu debaixo da perseguição de Domiciano. E ele escreve o livro de Apocalipse para mandar para as igrejas e escreve em termos de códigos, de símbolos, porque a igreja está perseguida. E ele chama Roma a grande Babilônia, a grande meretriz. Então, alguns estudiosos, e eu hoje estou inclinado a crer que seria a melhor proposta, que esta Babilônia, Calvino pensava que era a Babilônia do Oriente, mas que esta Babilônia da qual ele escreve essa carta seja Roma. E ele escreve Babilônia por códigos, como João escreveu Apocalipse, chamando Roma de a grande meretriz ou a grande Babilônia. Se ele escreveu de Roma, e nós não podemos afirmar isso categoricamente, quando ele escreveu? Bom, nós podemos chegar a algumas conclusões. Porque o catolicismo romano ensina que Pedro foi o Papa de Roma, o primaz de Roma, e que viveu em Roma dos anos 42 a 67, época do seu martírio. Porém, nós temos algumas evidências muito lógicas e coerentes e consistentes que Pedro não estava em Roma nesse período. Por que não? Vejamos. Quando Paulo estava indo para Jerusalém, no final da sua terceira viagem missionária, de caminho para Jerusalém, ele escreve a sua carta aos Romanos. Lembram disso? E na última parte da carta aos Romanos, no capítulo 16, Paulo faz a mais longa lista de saudações de todas as suas epístolas. Ele faz 28 citações de pessoas que viviam em Roma. Se Pedro fosse bispo de Roma, ou Papa de Roma, e Paulo escreve uma carta à igreja de Roma, e não saúda o seu líder maior, Paulo seria acusado de ser uma pessoa descortês com seu colega de apostolado. Por que não cita Pedro? Muito provavelmente porque Pedro não estava lá. Segunda razão, quando Paulo estava preso em Roma, na primeira prisão, anos 61 e 62, Paulo escreve Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, de Roma. E ele fala de saudações de pessoas que estavam com ele em Roma, para as igrejas, e não cita Pedro nenhuma vez. Por que não? Se ele está debaixo do primado de Pedro em Roma, e ele não cita Pedro, seria uma deselegância de Paulo. Por que ele não cita Pedro? Porque muito provavelmente Pedro não estava lá. Então, nós podemos concluir que Pedro escreveu essa carta, se de Roma foi, entre os anos 63, que foi um ano depois que Paulo sai da primeira prisão, e os anos 67, onde diz a tradição que ele foi condenado à morte e crucificado.
Então eu quero crer com vocês que Paulo escreveu esta carta de Roma por volta dos anos 63, 64, no máximo até 67, quando ele foi martirizado. Eu quero crer que a data que o irmão mencionou, 64, que foi o ano do incêndio de Roma, o ano do começo da perseguição, seja uma data bem aproximada e bem provável. Talvez 64, 65, porque é um ano do fogo da perseguição, e ele cita o fogo da perseguição nessa carta, então deve ser por volta desse período, tá bom? Está claro até aqui, gente? Está claro até aqui? Então vamos olhar agora as características especiais dessa carta. Primeiro, a carta 1 de Pedro tem o melhor grego do Novo Testamento. E aí vem a crítica. Bom, se Pedro era um homem letrado, e se Pedro escreveu a carta no grego mais refinado, alguém diz, bom, mas então não deve ter sido Pedro. Vamos examinar algumas coisas aqui para tirar essa dúvida. Primeiro, onde Pedro morava? Onde Pedro morava? Que cidade ele nasceu? Betsaida. Onde ficava Betsaida? Na Galileia. O que era a Galileia? Era a região norte da Palestina. Se você ver, Galileia estava cercada de nações gentílicas. A Galileia foi a região mais influenciada pelo helenismo. O que é helenismo? A cultura grega. Desde que Alexandre o Grande dominou o mundo, que ele espalhou a cultura grega, a língua grega. Então, qual era a cópia da Bíblia, do Velho Testamento, que lá na Galileia se estava mais acostumada? A Septuaginta. O que era a Septuaginta? A tradução do hebraico para o grego. Então, Pedro vivia na Galileia, a Galileia tinha um fluxo imenso de gente que vinha, e a Galileia era a região mais helenizada da Palestina, ele estava acostumado com a língua grega e com a cultura grega. Esse é o primeiro ponto. Então não é de todo improvável que Pedro tinha um bom fluxo com o grego e com a cultura grega para escrever num bom grego. Segundo argumento que nós poderíamos usar, confira comigo no capítulo 5, versículo 12, que Pedro escreve essa carta a duas mãos. Você pode ler comigo 12? Vamos juntos? Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero. Vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmados. Então, Pedro escreve a sua carta primeira em parceria com quem? Silvano. Quem é esse Silvano? Esse Silvano aqui é o mesmo Silas, que foi parceiro do apóstolo Paulo na segunda viagem missionária. Ele era profeta da igreja de Jerusalém. Ele era cidadão romano. Era um homem culto. E Silvano foi quem escreveu esta carta juntamente com Pedro. Então você começa a perceber que a acusação de que não pode ter sido Pedro porque tem um grego de boa qualidade, já também se afasta da realidade pelo fato de Pedro estar do lado de um erudito que escreve com ele esta epístola. Mas nós teríamos uma terceira razão que para mim é mais eloquente, e a razão é esta: o mesmo Espírito que inspirou Pedro a escrever, também o capacitou a escrevê-la com um estilo refinado. Ou vocês têm alguma dúvida de que isso é possível? Então, digo a vocês que esta crítica de que não foi Pedro que escreveu porque tem um bom grego, não tem fundamentação nem interna nem externamente. Segunda característica da carta: a carta destaca a chegada de um grande sofrimento. Se você quer escolher de todos os livros do Novo Testamento, um livro que enfatiza com eloquência, sofrimento, vitória no sofrimento, escolha 1 de Pedro. Escolha 1 de Pedro. Então vamos dar uma olhadinha, rapidinho. Com a Bíblia aberta aí comigo. Capítulo 1, versículo 6. Paulo fala aí, Pedro. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados, o quê?
por várias provações. A palavra várias aí é uma palavra linda, para mim uma das palavras mais bonitas do grego. Aí a palavra várias é a palavra poikilos. Poikilos é a palavra grega de onde vem a nossa palavra policromática. Policromática. Sabe o que ele está dizendo? Que nós temos provações de diversas cores, de diversos matizes. Você tem provação leve, rosa claro, você tem provação rosa choque, você tem provação rubro vermelho, você tem provação cinza, você tem provação tenebrosa. Mas sabe o que é maravilhoso? Corre comigo lá para o capítulo 4, versículo 10. Vamos ler juntos? Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como os bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Sabe o que significa a palavra multiforme aí? Poikilos. Várias e multiforme é a mesma palavra grega, poikilos. Sabe o que Pedro está dizendo para nós? Para cada cor de provação que você tem, a graça tem a mesma cor para assistir você. Não tem prova, leve ou pesada, que você enfrente, que a graça de Deus não seja suficiente para assistir você e dar vitória a você. É isso que Pedro está nos dizendo aqui. Mas mais, olha aí comigo capítulo 1, versículo 7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Ele está falando aqui do fogo da perseguição. E talvez esteja na memória de Pedro que ocorreu em Roma no ano 64, que foi o incêndio de Roma. O fogaréu que queimou a cidade de Roma é o fogaréu da perseguição que se alastrou sobre a igreja. E ele está falando que o povo está sofrendo um fogo de perseguição. Mas esse fogo da perseguição não destrói o crente, só destrói as escórias, tornando os crentes mais puros, mais nobres, mais belos aos olhos de Deus. É o fogo do cadinho. Terceiro lugar, olha aí o problema que estão enfrentando de difamação, capítulo 2, versículos 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Preste atenção nisso. E eu quero concordar com o irmão que citou a data de 64. Qual foi a acusação que veio sobre os crentes depois de 17 de julho, de 17 a 24 de julho, que foi o incêndio na cidade de Roma? Qual foi a acusação? Fizeram o quê? Eles que puseram fogo em Roma. Então, além de você perder sua casa, além de você perder sua propriedade, além de você ter que sair da sua casa e perambular pelo mundo, você recebe ainda o quê? Uma difamação. Qual a difamação? Falando contra vós outros que vocês são o quê? Malfeitores, criminosos, bandidos. Não foi essa a acusação que fizeram a Paulo? Está lá escrito na segunda carta de Paulo, capítulo 2, versículo 9. Paulo escreve para Timóteo o seguinte: ô Timóteo, pelo Evangelho, eu estou sofrendo até algemas como malfeitor. Então esses crentes estão perseguidos e difamados, de criminosos, de malfeitores, de serem incendiários de Roma. Paulo escreve para eles, nesse fogo ardente da perseguição. Agora, que mais? Olha capítulo 4, versículo 12, por favor. Vamos ler juntos 4:12? Vamos lá? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Olha o versículo 16 comigo, 4:16. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Finalmente, dá uma olhadinha no 5:9, vamos lá? Resistir-lhe firmes na fé,
certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Então note você que não é uma perseguição localizada, é uma perseguição generalizada. Bom, se você está passando por luta, não pense que você é exceção não. Ao redor do mundo tem irmãos seus que estão sofrendo as mesmas provações. É para essa gente que Pedro está escrevendo. Mas olhe bem uma coisa. Você, na linguagem de Pedro, deve estar pronto a sofrer. Olha o capítulo 3, versículo 14. Vamos lá? 3,14, vamos juntos? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Ô gente, não é brincadeira não, você ser arrancado da sua casa, arrancado da sua propriedade, arrancado da sua família, você perder a liberdade, você está sendo forasteiro andando, sem destino certo, sem cidade certa, e atrás de você vem o fogo da perseguição, atrás de você vem a difamação, você é líder dos incendiários, você é malfeitor. E Pedro diz assim, ó, não fique inquieto não, fica com medo não, fica firme aí. Aliás, ele diz no 3,15, santificar a Cristo como Senhor no vosso coração, estando pronto para dar razão da esperança que é em vós. Qual é a capacitação do sofrimento? 4,13, vamos ler juntos 4,13? Como é que você enfrenta o sofrimento? Segundo Pedro, vamos lá? 4,13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Só o cristianismo ensina isso, irmãos. Alegria no sofrimento. Só o cristianismo. Mas não é que você é masoquista, que gosta de sofrer. É que você entende que no sofrimento Deus está tendo um propósito maior, que é a glória de Deus e o testemunho do Evangelho. Pois bem, qual outra ênfase desta carta, além do sofrimento? Ele trata solenemente nesta carta sobre a graça de Deus. É a graça de Deus que assiste a gente. E se você perceber, confira comigo 5,12, ele deixa claro aí para nós qual o propósito dessa carta. Lá no finalzinho, ele diz assim, vos escrevo, 5,12, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus. Nela está aí firmes. Então, Pedro está escrevendo sobre o que mesmo? A genuína graça de Deus. Fique firme nela. Não importa o que aconteça com você, firme os seus pés nessa rocha. Essa é a ênfase que Pedro diz nesta carta. Qual outra ênfase que ele vai dar? A doutrina da Trindade. Volta comigo ao capítulo 1. Olha, leia, por gentileza, versos 1 e 2. Vê se você encontra a Trindade aí. No versículo 2. Leia comigo o verso 2, vamos lá? Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz a vós outros sejam multiplicados. Você está vendo a Trindade aqui? O Pai elegendo, o Espírito Santo santificando, e o sangue de Jesus redimindo. Você encontra aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando aqui a sua salvação. O plano é do Pai, a execução é do Filho, a aplicação da redenção é do Espírito Santo. Essa é a ênfase também que Pedro está trazendo nesta epístola. Mas tem mais. Veja você que Pedro vai destacar de forma muito bonita nesta carta a doutrina de Cristo. Quem é Cristo na primeira de Pedro? Vamos ver. Primeiro, encontramos nesse versículo 2 que é por meio dele que nós somos redimidos, resgatados
e salvos, né? Esta é uma verdade gloriosa, sublime, que ele vai nos trazer. Segundo, quem é Cristo para nós? Olha o capítulo 2, versículo 21. Você pode ler o capítulo 2, 21 comigo? Vamos lá? Porquanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Então, se você estiver sendo perseguido, passando por tribulação, Pedro está dizendo o seguinte: olha, fica firme, porque Jesus Cristo sofreu como? Como é que ele sofreu? Em vosso lugar, deixando para vocês o quê? Exemplo. O que você deve fazer? Seguir as pegadas dele. Então, quem é Cristo para nós? Cristo é o nosso Redentor. Segundo, Cristo é para nós nosso exemplo. Exemplo em quê? No sofrimento. Exemplo no sofrimento. Terceiro, quem é Cristo para nós? Olha aí, versículo 3,18. Vamos ler juntos 3,18? Pois também Cristo, vamos juntos, todos nós. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então, quem é Cristo para você aqui? É aquele que morreu pelos seus pecados. A morte de Cristo, portanto, é uma morte vicária. O que significa vicária? Substitutiva. Ele morreu no seu lugar, ele morreu à sua morte. A morte que você deveria sofrer como punição do seu pecado, que o salário do pecado é a morte, ele morreu por você. Por você. Então, se ele morreu por você e pagou a sua dívida, você que crê nele não deve mais nada. Você está quites com a justiça, quites com a lei. Você está justificado, nenhuma condenação pesa mais sobre a sua vida. Isso é glorioso, porque ele morreu pelos seus pecados passados, presentes e futuros. Irmãos, preste atenção, se a salvação fosse pelas obras, quando é que a pessoa receberia a salvação? No começo ou no fim? Pergunto, no começo ou no fim? No final, é claro. Porque se fosse no começo, você poderia dar uma tropeçada, dar uma caída, aí perdeu, acabou. Então só no final. Agora eu pergunto a vocês, quando é que Deus dá a salvação para você? No começo ou no fim? No começo. Isso significa que quando Cristo morreu pelos seus pecados, ele morreu para pagar os seus pecados do passado, do presente e do futuro. Aí você pergunta assim, pastor, mas e eu não continuo pecando? Sim, continuo pecando. E como é que fica esse pecado? A questão básica é a seguinte: quando Jesus morreu pelos seus pecados, você foi declarado justo lá no tribunal de Deus. Mas quando ele morreu pelos seus pecados, você saiu da posição de réu, condenado à morte, para a posição de filho. Agora você, embora peque, você não perde mais o status de filho. Agora o seu pecado não é um pecado que condena você ao inferno. O seu pecado condena você a perder a comunhão com Deus. E então quando você, que é filho de Deus, peca, você não tem prazer no pecado mais. Não é assim com você? Se você é crente, se você é salvo, você tem prazer no pecado, eu pergunto? Você peca assim, está pecando, faz uma maluquice, e tranquilo, não estou nem aí. É assim que acontece com um crente? Não. Quando um crente peca, o que acontece no coração dele? Sente tristeza, sente pesar. Ele sabe que ele está errado. E o que ele faz quando ele sabe que ele está errado? Ele confessa e pede perdão. E o que acontece quando ele confessa e pede perdão? O sangue de Jesus purifica o quê? De todo pecado. Você é perdoado, e você é perdoado, e você é perdoado, e você é perdoado. E você ora, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, só notinha de rodapé. Às vezes eu escuto as pessoas orando o Pai Nosso na igreja, assim, perdoa
as nossas dívidas. Não, Deus não perdoa as nossas dívidas, Ele perdoa a nós. Perdoa-nos. Está percebendo a diferença? Deus não está perdoando a dívida, Deus está perdoando você. Então, ao orar o Pai Nosso, preste atenção para você orar igualzinho, está na Bíblia. Perdoa-nos as nossas dívidas. E não perdoa as nossas dívidas. Deus perdoa a você. É a você que Ele perdoa. Louvado seja Deus. Tá? Então, preste bem atenção que Pedro está nos ensinando esta gloriosa doutrina aqui, que Ele morreu por quê? Pelos nossos pecados. Morreu quantas vezes? Uma única vez, não precisa morrer mais. Quando Cristo morreu, meus irmãos, prestem bem atenção nisso aqui, isso é glorioso. Eu fico tão empolgado que eu não vejo o relógio passar, está passando rápido demais. Isso é tão glorioso. Você saber que Cristo morreu pelos seus pecados, é entender que acabou todo aquele ritual de sacrifícios do judaísmo. Não tem mais matança de cordeiro, não tem mais derramamento de sangue em cima do altar de bronze, não tem mais necessidade de um sacerdote, um sumo sacerdote entrar uma vez por ano lá e fazer uma oblação pelo pecado, não tem mais necessidade de nada disso. Quando Cristo morreu naquela cruz, Ele estava botando um ponto final no judaísmo e fazendo uma transição do judaísmo para o cristianismo, porque o judaísmo era sombra do cristianismo, se cumprindo em Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas que outra ênfase nós temos? Cristo não é apenas aquele que morreu pelos nossos pecados, Cristo é o quê? Ele é Senhor. Olha o capítulo 1, versículo 3, por favor. Bendito o Deus e Pai de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Senhor, Ele é Kyrios, Ele é dono, Ele é soberano, Ele é rei, Ele é autoridade suprema. Agora preste atenção numa coisa. No século passado, no século XX, criou-se uma teologia muito perigosa, e muitos de vocês mais antigos na fé já escutaram Bill Bright, nos livros dele, fazendo a seguinte ideia, do crente espiritual, depois do crente carnal, depois do crente espiritual. Então, o homem natural, o crente carnal e o crente espiritual. E fizeram até um gráfico. O homem natural é aquele que não tem Cristo de coisa nenhuma na vida dele. Aí tem um círculo. Aí o crente carnal é o Cristo, em vez de Cristo estar no centro da vida dele, é o eu que está no centro da vida dele. O crente espiritual é o crente que Cristo está no centro da vida dele. Aí ele diz assim, o crente carnal é aquele que recebeu Jesus como Salvador, mas ainda não recebeu Jesus como Senhor. Eu pergunto a vocês, isso é possível? Essa teologia é boa? Não. Ninguém é salvo a não ser que creia no Senhor Jesus. Enquanto Jesus não é o Senhor da nossa vida, Ele não é nosso Salvador. Para você ter uma ideia, a palavra Salvador aparece apenas 22 vezes no Novo Testamento. A palavra Senhor aparece 650 vezes no Novo Testamento. A grande ênfase do Novo Testamento é que Jesus é o Senhor. Essa é a ênfase de Pedro. Pois bem, vamos um pouquinho para frente. Qual outra ênfase que ele dá? Ele mostra nesta carta a obra do Espírito Santo. Versículo 2 do capítulo 1, o que ele diz aí? Eleito segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito. Então ele vai tratar da santificação do Espírito Santo na nossa vida. Quem nos santifica é o Espírito Santo. Né? É o Espírito Santo. Se você perceber, lá no capítulo 4, 14, você pode ler para mim lá comigo? 4, 14? Vamos ler juntos? Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. O que é ser injuriado, gente?
Hã? O que é ser injuriado? É alguém que chega e joga lama no seu nome, na sua honra, difama você, fala mal de você, conta mentira a seu respeito, destrói a sua reputação. E aí, Pedro vem dizer o seguinte: olha, se você está sendo injuriado, fica triste não, se alegre por isso, se é por causa da justiça, porque repousa sobre você o Espírito da glória. No meio de tanta luta, de tanta prova, de tanta acusação, você tem uma alegria indizível e cheia de glória. Aliás, dá uma olhadinha no capítulo 1, versículo 8. Isso para mim é um dos textos mais lindos. Essa semana eu escrevi uma pastoral sobre esse versículo. Eu acho isso aqui impressionante. Vamos ler juntos, com voz bem eloquente, 1:8. Vamos lá? A quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória. Ô, gente, sabe o que eu penso? Quem aqui tem, assim, o hábito, de vez em quando, ir num estádio de futebol assistir o time da sua preferência? Quem? Eu tenho vontade de ir, ainda vou. Eu quero ir. No dia que o meu time estiver melhor e tiver pegar um adversário bem fraco para não sair de lá derrotado. Agora, você já viu com que vibração um torcedor pula na arquibancada na hora que o seu time faz um gol? Quem já assistiu a seleção brasileira numa Copa do Mundo, numa final, e o Brasil está ganhando, e diz gol. Gol. É assim que a gente reage. Você quer pular e jogar até a televisão para cima, gol! Aí Pedro está dizendo que você que tem Jesus, você que, embora não esteja vendo fisicamente Jesus, mas você conhece Jesus, você se alegra com alegria indizível e cheia de glória. Você acha que tem espaço para esse tipo de oração na igreja? Eu estava pregando ontem numa igreja Assembleia de Deus, uma igreja muito preciosa e amada, e eu estava falando que, às vezes, a minha experiência de rodar pelo Brasil afora, tem igreja que eu chego, é aquela que nós chamaríamos de ultraconservador. Não tem nada de errado com isso, mas as pessoas não esboçam uma reação. Você não sabe se ela está gostando, se ela não está gostando, se ela está acompanhando, se ela não está acompanhando. É um negócio assim, congela a imagem. Congela. A pessoa está de um jeito, você fica desesperado. Tem outro lugar também que a pessoa está tão emotiva que você não sabe se ela está entendendo o que você está falando. Agora, irmãos amados, não dá para ficar assim de cara amarrada, é uma alegria indizível e cheia de glória. É isso que é o Evangelho. É isso que Pedro está trazendo para esse time, que não é time que está sendo promovido, não. Não é gente que está hospedado no hotel 5 estrelas em Roma, não. É gente que perdeu sua casa, que perdeu sua propriedade, que está sendo difamada, que o fogo da perseguição em cima dela. Você entendeu isso? E quanta gente reclama, murmura, lamenta, qualquer coisinha você está gemendo, qualquer coisinha você está murmurando, qualquer coisinha você está aborrecido com a vida, qualquer coisinha você está reclamando de Deus. Nós precisamos estudar essa carta com esse sentimento do que Deus fez por nós. Veja mais, quando nós temos mais um pouquinho de tempo. Esta carta é uma carta que enfatiza a bênção e a glória da igreja cristã. Olha comigo capítulo 2, versículo 9. Olha aí que coisa linda. Vamos ler juntos? Só um pouquinho. Vamos ler o 8. Não, só o 9 mesmo. Vamos ler o 9. Vamos juntos, o 9? E o 10, é o 9 e o 10 que eu quero. Vamos juntos? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Notem vocês que Pedro está escrevendo para uma igreja, tanto judaica quanto a igreja gentílica. Não erais povo, mas agora sois povo. E ele vai nos ensinar algumas verdades gloriosas aí. Nós somos o quê? Raça eleita.
Nós somos o quê? Sacerdócio real. Nós somos o quê? Nação santa. Nós somos o quê? Povo de propriedade exclusiva de Deus. O que é propriedade exclusiva? Numa linguagem bem caipira, ninguém tasca. Ninguém tira casquinha no sentido de que, não, agora você diz que é de Deus, mas agora você vai ser meu. Não. Você é de Deus e só de Deus. Deus guarda você como a menina dos seus olhos. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus protege você. Deus é um muro de fogo ao redor de você. Você está escondido com Cristo em Deus, assentado nas regiões celestes. Significa que eu não vou ser provado? Não. Significa que apesar da prova, ninguém pode tirar você dos braços de Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é glorioso. Pois bem, vamos um pouquinho mais. Esta carta é uma carta que destaca que a nossa salvação é o fundamento da nossa alegria. A sua alegria não é em virtude que você é uma pessoa que tem uma boa formação. A gente tem alegria nisso, não tem? Claro que tem. Você tem uma família maravilhosa, é claro que você tem motivo de alegria. Você mora numa casa confortável ou num apartamento confortável, isso é motivo de alegria. Você tem pão sobre a sua mesa todo dia para comer, isso é motivo de alegria. Você tem saúde, ou você tem um bom plano médico, ou você não tem plano médico, mas você tem médicos amigos, ou você não tem médicos amigos, você vai para o SUS e mesmo lá com dificuldade você ainda é atendido. Você tem amigos, você tem liberdade de ir e vir. Você tem direitos, ainda que não tão seguros, mas alguns direitos básicos garantidos. Você tem liberdade de sair da sua casa, vir aqui para a igreja, sem que ninguém pare no caminho perguntando, você está levando Bíblia aí? Tantas coisas boas. Porém, a razão da nossa maior alegria, irmãos, é que nós temos uma salvação eterna. Eterna. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos numa ponte, em cima de uma ponte. De um mundo para o outro. Da terra para o céu. Do tempo para a eternidade. Da história para a transhistória. E em cima da ponte não é sensato construir casa. Você pode ter bens? E tem, louvado seja Deus. Você tem posses? E tem, louvado seja Deus. Mas não põe o seu coração nisso não. Isso vai ficar. O fogo vai destruir. Mas você tem uma salvação e uma herança eterna, imaculada nos céus. Você pode ser perseguido? Pode. Mas ninguém tira de você essa herança. Pedro está dizendo que esta convicção da salvação é que dá a você motivo de uma alegria indizível e cheia de glória. Vamos dar uma olhadinha no 4, 12 e 13. 4, 12 e 13. Eu vou encerrando por aqui. Vamos lá? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. O que ele está dizendo é o seguinte, aqui é prova. Então se a provação chegar, não estranhe não, como se fosse uma coisa, meu Deus do céu, eu não esperava que tivesse provação. Não espere provação sim, vai ter sim, vai ter luta sim. O mundo vai ser hostil sim. Se você for fiel a Deus, você vai ser criticado sim. Mas você, apesar disso, você deve exultar e se alegrar, porque a sua salvação vai ser consumada na gloriosa volta do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe, irmãos. Que Deus nos dê graça. E eu só queria concluir então, fechando com o último ponto, que esta carta aponta para a segunda vinda de Cristo. Eu queria só que você olhasse comigo, capítulo 5, versículo 4. Vamos lá? 5, 4, vamos juntos? Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar,
recebereis a imarcessível coroa da glória. O que é a palavra imarcessível? Quem me dá um sinônimo? Não? Que não pode extinguir-se. Que mais? Que não murcha. Imperecível. Logo que o Supremo Pastor, quem é o Supremo Pastor? Jesus Cristo. Então, deixa eu dar uma dica bonita para vocês de homilética aqui. Leia o Salmo 22, 23 e 24, numa sentada só, num fôlego só. Qual a diferença que você vai ver entre esses três salmos? O 22 fala da morte, o 23 fala da vida, o 24 fala da glória. Jesus Cristo nos é apresentado na Bíblia, no Novo Testamento, de três maneiras. Ele é o bom pastor, ele é o grande pastor e ele é o supremo pastor. O bom pastor é o Salmo 22. Como bom pastor, ele deu a vida pelas ovelhas. O grande pastor é o Salmo 23. Ele vive para as ovelhas. O supremo pastor é o Salmo 24. Ele voltará para as ovelhas. Então, como bom pastor, ele morreu pelas ovelhas. Como grande pastor, ele vive para as ovelhas. Como supremo pastor, ele voltará para as ovelhas. Este é o nosso glorioso Redentor. E é disso que vamos tratar na exposição desta carta. Então, sugiro a vocês, até peço a vocês, que leiam esta carta. 5 capítulos. Leia em casa. Porque na próxima vez, daqui a 15 dias, se Deus permitir, nós exporemos já a partir do primeiro capítulo, entrando então na exposição da carta, tá bom? Vamos ficar em pé e vamos orar com gratidão a Deus. Senhor, receba o nosso tributo de gratidão nesta manhã, pelo privilégio de 2000 anos depois, praticamente, que Pedro escreveu esta carta. Ela é ser tão atual, ser tão viva, ser tão oportuna, ser tão necessária para a nossa vida. Meu Deus, dá-nos prazer de ler a Tua palavra. Dá-nos prazer de mergulhar nas águas profundas das Escrituras. E dá-nos alegria, Deus, não só de conhecer, mas de sermos transformados por esta palavra. Dá-nos um coração faminto e sedento das coisas lá do alto, onde Cristo vive, para que vivamos neste século, sábia, justa e sensatamente, para o louvor da Tua glória. Assim oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados, um breve intervalo para o culto das 11. Deus abençoe a todos. Irmãos queridos, nós vamos então abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o registro de Mateus. Mateus capítulo 5, verso 5. Mateus 5, 5. Nós vamos considerar hoje a terceira bem-aventurança. E está escrito: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Você pode repetir comigo? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eu quero tratar do seguinte tema: por que os mansos são felizes? Esta bem-aventurança, bem como todo o conjunto das outras, está na contramão daquilo que o mundo entende por felicidade. A pirâmide do reino de Deus está de ponta cabeça. Felizes são os humildes, felizes são os que choram, felizes são os mansos, felizes são os que têm fome e sede de justiça, felizes são os misericordiosos, felizes são os puros de coração, felizes são os pacificadores, felizes são os perseguidos por causa da justiça. É claro que o mundo valoriza o forte,
o poderoso, o arrogante, o que se impõe pela força. Mas Jesus está dizendo que feliz é o manso. Mas se você perceber, Jesus, com essa bem-aventurança, de certa forma ele está frustrando as expectativas do seu povo, e talvez ainda hoje, se não vejamos. O povo judeu, quando Jesus estava ministrando estas palavras, estava debaixo de um jugo estrangeiro, estava debaixo do poder de Roma, e os vários grupos que tinham em Israel nutriam diferentes expectativas em relação ao Messias. Por exemplo, os fariseus eram os religiosos conservadores, e na cabeça deles, eles queriam um Messias milagroso, eles pediam sinais, eles queriam ver coisas extraordinárias acontecendo. Os saduceus, que eram os liberais da época, eles queriam um Messias materialista, que pudesse sustentar o status quo da sua posição, que exploravam o templo, o culto e toda a classe sacerdotal para se locupletarem. Os zelotes, por sua vez, que eram os ativistas que queriam se insurgir contra Roma, eles queriam certamente um Messias guerreiro, um Messias que se levantasse para se impor diante do poder militar de Roma. Mas, se você parar para perceber, os essênios, que eram os místicos da época, que viviam nas cavernas de Qumran, perto do Mar Morto, eles queriam talvez um Messias monástico, um Messias retirado das multidões, para se isolar nos seus guetos de espiritualidade. Até mesmo os discípulos nutriam ideias equivocadas sobre o Messias. Quando Jesus ressuscitou, falando para eles do batismo com o Espírito Santo, da promessa do Pai, eles perguntaram: vai ser nesse tempo em que tu vais restaurar o reino a Israel? Eles pensavam num reino político, geográfico, onde Jesus Cristo assumisse o trono em Jerusalém e eles fossem seus ministros de Estado. E de certa forma, Jesus então frustra toda essa expectativa, dizendo o seguinte: bem-aventurados são os mansos. São os mansos. Então eu gostaria de tratar desse assunto com você, olhando alguns aspectos. Primeiro, o que não significa ser manso? O que não significa ser manso? Primeiro, ser manso não é um atributo natural. Jesus não está falando daquela qualidade que você tem, talvez, de uma boa formação familiar, ou de uma personalidade amena, ou de um temperamento brando. Jesus não está falando de algo externo, convencional. Nas palavras de Charles Haddon Spurgeon, ser manso não é uma virtude, ser manso é uma graça de Deus. Nenhum de nós é naturalmente manso nesse sentido. Não é alguma coisa que você recebe de berço. Não é algo inerente à sua personalidade, não é algo peculiar ao seu temperamento. Não é isso que Jesus está querendo dizer por bem-aventurados os mansos. Mas em segundo lugar, ser manso não é ser mole, não é ser frouxo, não é ficar impassivo diante dos problemas da vida, porque muitas vezes essa é a ideia que a sociedade tem de uma pessoa mansa, uma pessoa que não tem coragem de se impor, uma pessoa que não tem tutano para enfrentar os desafios, uma pessoa que se curva, se agacha, ficando de cócoras diante das ameaças. Não é esse o conceito que Jesus está querendo dizer. Não é ser medroso, não é ser fraco, não é ser tímido, não é ser covarde, não é ser indolente. Se você parar para perceber, os mansos, à luz da Bíblia, enfrentaram açoites, enfrentaram prisões, enfrentaram o martírio de cabeça erguida. Eles não recuaram. E se você parar para perceber, Jesus se autodenominou manso. Aprendei de mim, porque eu sou manso. E ele pegou o chicote, e ele expulsou os vendilhões do templo, e ele virou a mesa dos cambistas, e ele teve coragem para morrer numa cruz em nosso lugar. Então ser manso não é ser covarde,
medroso. Terceiro, ser manso não significa manter a paz a qualquer preço. Tem gente que pensa que ser manso é aquela pessoa que sempre quer estar de bem com todo mundo, em qualquer circunstância, sob quaisquer condições. Não é isso que Jesus está dizendo por ser manso. Na verdade, essa tentativa humana, do politicamente correto, de tentar agradar a gregos e troianos, de ser neutro, de viver sem cor, sem sal, sem sabor, sem opinião própria, é um desastre moral. Isso é uma catástrofe moral. Nós não podemos ser complacentes com o mal, nós não podemos ser omissos diante daquilo que é iníquo, nós não podemos aplaudir aquilo que deve ser reprovado peremptoriamente. Quarto lugar, ser manso não é apenas controle emocional externo, porque essa é a ideia que às vezes nós temos, fulano de tal é manso, diante das lutas ou das afrontas, ou diante de uma situação de injustiça, ele não perde o controle, ele não perde o equilíbrio, ele tem palavras mansas, ele tem atitudes mansas, ele tem reações controladas, mas às vezes isso é apenas a casca, é apenas a epiderme, é apenas a superfície, é apenas o externo, mas lá dentro tem um vulcão, lá dentro tem uma tempestade, lá dentro tem um tsunami. Ele consegue esconder isso dos olhos dos homens, mas ele não consegue esconder aos olhos de Deus o vulcão que está ali dentro, aceso e cuspindo fogo no seu coração. Certamente não é isso que Jesus quer dizer por ser manso. Algumas pessoas não explodem, mas vivem cheias de fogo por dentro. Elas não falam mal, mas elas desejam mal. Então isso não é ser manso, à luz do que Jesus está nos ensinando. Então vamos ao segundo ponto. O que significa então ser manso? Em primeiro lugar, ser manso, irmãos, é ser uma pessoa submissa à vontade de Deus. Isso é ser manso. E eu quero dizer para você que uma pessoa mansa não se rebela contra Deus para viver murmurando quando a providência de Deus é carrancuda. Nas palavras do pastor Arival hoje, ele não se rebela contra Deus quando Deus diz para ele, vai lá e compra um terreno na cidade que está sitiada e que vai ser tomada. Porque tem horas que o projeto de Deus na nossa vida não é humanamente compreensível, não é logicamente defensável. Às vezes a fé nos leva a fazer aquilo que não é humanamente aceitável. Nós não caminhamos no terreno da lógica, muitas vezes nós caminhamos no terreno do sobrenatural. Eu fico olhando um homem, por exemplo, que sofre o golpe que Jó sofreu, de perder seus bens e de enterrar seus filhos, e de perder sua saúde, e diante do desafio da sua mulher, que diz para ele, amaldiçoa a Deus e morre, ele responde, temos recebido o bem de Deus, porventura não receberíamos também o mal? Mesmo numa circunstância dessa, ele não se rebela. Ou talvez na situação do apóstolo Paulo, que estava preso, e ele que tinha sonhos, e ele que tinha ideais, e ele que tinha projetos grandes de evangelizar as províncias, de alcançar a Espanha, de realizar uma obra além fronteiras, ele está algemado, com a sua liberdade limitada. E ele escreve a sua carta aos Filipenses dizendo o seguinte, eu aprendi a viver contente, em toda e qualquer situação. Segundo lugar, uma pessoa mansa está debaixo do controle de Deus. A palavra manso, irmãos, na língua grega é uma palavra belíssima. E ela é a palavra usada, por exemplo, para um animal que foi domesticado. Pense num potro selvagem, que nenhuma pessoa comum, a não ser um domador adestrado, consegue adestrar aquele potro selvagem.
Em sendo um potro selvagem, ele é uma ameaça, ele é um perigo, ele não serve, ele não tem utilidade. Mas quando ele é amansado, então toda aquela força, todo aquele poder que ele tem, não se perde, mas é controlado para o bem. Isso é ser manso. É uma brisa suave, refresca e alivia. Mas pense comigo, um furacão mata. Então, ser manso não é ser fraco. Ser manso é ter força sob controle. Ser manso é você ter toda a sua energia, todo o seu potencial, não para desgoverno e descontrole, para você lançar farpas para todo lado, mas é você manter toda essa força que vem de Deus para o bem. Isso é ser manso. Manso é aquele que tem a força sob controle. Por isso a Bíblia diz em Provérbios assim: aquele que domina o seu espírito é maior, é mais forte do que aquele que conquista uma cidade. Ser grande, ser forte não é dominar os outros. Ser grande, ser forte é ser manso, é dominar a si mesmo. É ter controle, é ter domínio próprio. Agora, mais do que isso, a ideia de manso, a palavra manso, traz a ideia de você, mesmo tendo direitos, não reivindicá-los para benefício próprio. Quer um exemplo disso? Está lá em Filipenses: Jesus, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Quando você reivindica seus próprios direitos para os seus próprios benefícios, você está colocando você em destaque e perdendo a característica de uma pessoa mansa. Mais ainda, manso é aquele que está disposto a sofrer o dano. Meus irmãos, pensem comigo de forma prática, esse é um problema gravíssimo para nós. Quando Paulo escreveu sua carta aos Coríntios, no capítulo 6, ele pontua a questão das brigas intestinas daquela igreja, das tensões, das correntes que existiam dentro daquela igreja, de irmãos que estavam brigando com outros irmãos e levando os seus problemas para fora da igreja, para os tribunais seculares. E o apóstolo Paulo diz: só o fato de existir demandas e brigas entre vocês já é pura derrota. Não tem alguém sábio aí no meio de vocês para ajudar a resolver esse problema, não? E aí ele dá uma orientação: por que vocês não sofrem o dano? Sabe o que é sofrer o dano? É você ter consciência de que você tem o direito, e você abre mão do direito que você tem. Isso é ser manso. Isso é ser manso. Terceiro, uma pessoa mansa reconhece diante dos homens aquilo que ela reconhece diante de Deus. Olha bem isso aqui. Um crente sempre é um bom teólogo de joelhos, via de regra. Perceber isso? Você já viu um crente de joelhos dizendo assim: Senhor, eu estou aqui de joelhos porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu estou aqui de joelhos porque eu tenho muitas virtudes e as minhas obras me recomendam. Eu estou aqui de joelhos porque eu estou no controle da situação. É assim que a gente faz. Quando você se cai de joelhos: Senhor, Tu és soberano. Ó Deus, eu sou um miserável pecador, tem misericórdia de mim. Não é assim que a gente faz? Agora, você que acabou de admitir diante de Deus: eu sou um miserável pecador. Alguém chega para você, bota o dedo no seu nariz: você é um miserável pecador. Você fica bravo com ele. Você briga com ele. Você sai com ele na mão. Aquilo que você acabou de admitir diante de Deus, você tem dificuldade de admitir diante de quem? Das pessoas. O manso é aquele que admite diante dos homens aquilo que ele admite diante de Deus. Isso é ser manso. Deixa eu ilustrar isso para você. Certa feita, o irmão André, não sei quantos já ouviram falar no irmão André, ele é conhecido por irmão André.
o chamado contrabandista de Deus, que levava Bíblias para os países comunistas. E um dia esse irmão recebeu uma carta de uma irmã, fazendo-lhe pesadas acusações. No começo ele leu a carta e ficou muito bravo. Depois ele ficou triste. Depois ele orou. E ao orar, o Espírito de Deus foi trabalhando no seu coração, e em vez de dar o troco, ou se defender, ou dizer que aquela irmã era pior do que ele, para acusá-lo, ele resolveu, por direção divina, tomar um outro caminho. Escreveu uma carta para a irmã e disse: minha irmã, muito obrigado pela sua carta. Aliás, se a irmã me conhecesse como Deus me conhece, a irmã teria sido muito mais dura comigo. A senhora foi muito complacente. Deus sabe que eu sou pior do que a senhora disse nessa carta. Não era uma resposta hipócrita, porque na verdade o manso é aquele que reconhece que ele é nada. E você só reconhece que você é nada quando você está de joelhos. Quando você estadeia suas virtudes, seus méritos, seus predicados, seus valores, seus dons, sua capacidade, seu conhecimento, seu performance, isso é uma prova que a mansidão não chegou aí ainda. Bem-aventurados os mansos, felizes os mansos. Quarto lugar, uma pessoa mansa é uma pessoa que suporta injúrias. Em outras palavras, é uma pessoa não facilmente provocada. Você conhece gente que basta riscar um palito de fósforo longe, já pega fogo? Ela é facilmente provocada. Ela já anda igual porco espinho, já está tudo uriçado. Já espeta quem se aproxima. Algumas coisas, irmãos, que se opõem à mansidão. Quer ver uma delas? Precipitação. Precipitação. Tem gente precipitada. Tem gente que não se embriaga com vinho, mas se embriaga com ira. E talvez tem mais gente embriagado com ira do que com vinho, com álcool. Quer ver outra coisa? A maldade. Uma pessoa mansa não faz mal, não fala mal, não deseja mal, não odeia seu irmão. Porque a Bíblia diz que aquele que odeia seu irmão é assassino. Quer ver outra coisa? Uma pessoa mansa não lida com a questão da vingança. Quando eu falo vingança, irmão, não estou pensando só naquela pessoa que uma pessoa chega e mata alguém da sua casa, da sua família, e você vai lá e assassina aquela pessoa, outra pessoa da família dela. Estou falando desse tipo de vingança, do coronelismo, do trabuco, da baioneta, muitas vezes das histórias do Brasil afora. Mas aquela vingança de uma pessoa ter feito mal para você, muito sutilmente, muito polidamente, muito politicamente, só você sabe, só você nota, e você fica nutrindo, ali no coração, aquele sentimento, você vai me pagar, sua hora vai chegar, eu posso até não fazer, mas a hora que alguém fizer, eu vou celebrar. Ou o seu coração é melhor do que isso? A Bíblia diz: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Um manso, amados irmãos, ele entende isso. Ele não retribui o bem com o mal, porque isso é demoníaco. Ele não retribui o mal com o mal, isso é ser um animal bruto. Mas ele retribui o mal com o bem. Isso é ser um cristão manso. Uma pessoa mansa não fala mal. Aliás, talvez, e está escrito lá em Provérbios 6, que o pecado que mais a alma de Deus abomina
é aquele que espalha contenda entre os irmãos. É o correio livre. É aquele que leva e traz. É aquele que faz um comentário sutil para minar a vida do outro, a honra do outro, o nome do outro, o valor do outro, a dignidade do outro. E desta forma, agindo assim, ele não pode ser manso. Uma pessoa mansa é uma pessoa que perdoa as injúrias. E nós passamos por injúrias, irmãos. A vida cristã não é um parque de diversões. A sua casa não é uma estufa. Lá no seu trabalho você não vive numa redoma de vidro. Nem mesmo dentro da igreja nós vivemos num ambiente incólume, imune aos problemas de injúrias. Há muitas pessoas doentes dentro da igreja. Que se o irmão senta nessa sala aqui, o outro senta no outro lado extremo. Há muitas igrejas que se um presbítero resolver sair com a bandeira da Santa Sé aqui e perceber que tem um membro lá, ele muda para lá porque aquele membro não consegue servir. E nós precisamos pensar que um manso, ele não pode guardar injúrias, ele não pode aceitar injúrias, ele não pode nutrir esse tipo de sentimento, ele precisa ter a prontidão para perdoar, assim como Deus em Cristo o perdoou. Uma pessoa mansa, meus amados irmãos, é uma pessoa que abre o coração para amar, escancara a alma para perdoar, e se dispõe a receber, assim como o pai do pródigo acolheu aquele menino, cheio de lama e maltrapilho. Mas talvez você possa perguntar, a Bíblia me oferece algumas razões para eu ser manso? É importante dizer que a Bíblia oferece sim. Primeira coisa, irmãos, é que Jesus, o nosso Senhor, o nosso Redentor, aquele a quem amamos, aquele que nos deu vida, Ele disse para você e para mim assim, vinde a mim, você que está cansado, você que está aí achatado pelos problemas da vida, você que está aí amassado pelas dores da vida, você que está aí talvez decepcionado com tantas pessoas, com tantas situações, vinde a mim. Você que está aí com um peso imenso nas costas, que não consegue dormir, que não consegue ter paz, que não consegue ter alegria no coração, que vive atormentado na sua mente, na sua alma, vinde a mim, eu sou manso, sou humilde de coração. Vou tirar esse fardo de você. Você vai aprender de mim, você vai encontrar descanso para a sua vida, para a sua alma. Eu tenho motivo para ser manso, porque o meu Senhor é manso. E Ele pediu, e Ele me orientou, e Ele me ensinou a buscá-lo e imitá-lo. É muito curioso isso. Jesus não disse, aprendei de mim como fazer milagres, aprendei de mim como levantar os coxos, aprendei de mim como andar sobre as águas, aprendei de mim como transformar água em vinho, aprendei de mim como é que se multiplica pães e peixes, mas Ele diz, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Que motivo você tem para ser manso? Pega os homens da Bíblia, vamos pegar 2 só, para não ir muito longe. A Bíblia fala de Abraão. Abraão mostra a mansidão dele, sabe como? Um dia os pastores de Abraão e de Ló entraram em conflito. Abraão era o líder da caravana, ele tinha a prioridade das escolhas, e ele deixou que Ló escolhesse em primeiro lugar. Ele abriu mão dos seus direitos e deu prioridade ao seu sobrinho. Isso é ser manso. Ser manso é você ter direito e abrir mão deles, tendo poder de requerê-los. Isso é ser manso. Vou lhes dar o segundo exemplo de Moisés, está lá em Números 12:3, quando a Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da terra. Como assim mais manso da terra?
Irmãos amados, você já pensou? Tinha 600 mil homens, fora mulheres, crianças e estrangeiros. Segundo os estudiosos, tinham 2 milhões de pessoas num deserto. Você leva uma caravana hoje, né? Nós tivemos há poucos dias em Israel, às vezes você está andando num lugar meio quente, aí eu estou com sede, eu estou cansado, e você percebe que é difícil você coordenar um grupo de 20, 30, 40, 50 pessoas. Nós pegamos uma temperatura na viagem passada agora, de 59 graus, eu jamais imaginei na vida o que seria isso. Agora, imagine você com criança, com animal, com gente velha, com gente nova, com um bebê no colo, num deserto, que é um deserto, não tem areia fina não, é pedra pura, é montanha, é vale, e você não tem estrutura básica, é um negócio inimaginável, a murmuração, a reclamação, um reclama, outro grita, outro chora, outro espeneia, você tirou da gente lá, para a gente morrer nesse deserto, aqui não tem água, aqui não tem pão, aqui não tem isso, aqui não tem aquilo, e tanta murmuração, e tanta reclamação, e esse homem se põe na brecha a orar por esse povo. Quantas vezes a gente perde as estribeiras, perde o controle, perde a alegria, perde a paz, perde a capacidade de orar. Manso, tem motivo para ser manso. Mas sabe, irmãos, eu quero concluir. A mansidão, eu tenho motivo para ser manso, porque a mansidão é o caminho para conquistar o coração das pessoas. A Bíblia diz que a palavra dura faz o quê? Suscita ira. Mas a palavra branda ameniza o espírito. Então preste atenção nisso. Mansidão, ela abre caminho para o coração das pessoas. Você já percebeu quando uma pessoa, no trânsito mesmo, porque não tem lugar que as pessoas andam mais estressadas do que no trânsito, não é verdade? São Paulo, então, é um negócio internacional, né? Às vezes você dá uma fechada numa pessoa sem perceber. E a pessoa, às vezes, baixa o vidro, faz um gesto, ou fala um palavrão. Se você tiver a chance de, na mesma altura, pedir desculpa, quebra a pessoa pelo meio. Porque o que a pessoa está esperando? É que você reaja com ela do jeito que ela agiu com você. Porque o nosso problema, irmãos, não é ação, o nosso problema é reação. O que significa isso? Você pode viver com seu vizinho 30 anos, porta a porta. Você trata bem a ele, ele trata bem a você. A questão é, e o dia que o seu vizinho, consciente, propositadamente, for deselegante com você? Aquele colega de trabalho, aquele colega de escola, aquela santa esposa, aquele santo marido, aquele filho doce, aquela menina tão gentil, de repente uma palavra atravessada, de repente aquele irmãozão da igreja, e em vez de você dar o troco, pagar na mesma moeda, você desconcerta a pessoa, diz, por favor, eu errei, me desculpe. Isso é reação. Quando Jesus falou no Sermão do Monte, ele disse, se alguém ferir a sua face, volta a outra. Se alguém forçar você 1 milha, vai 2. Se alguém quiser tomar a sua túnica, dê a capa também. Mas o que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está falando de reação no extremo. Bater no rosto de alguém é honra. Forçar a pessoa a fazer uma coisa que ela não quer, é forçar uma coisa que é um direito inalienável, a sua vontade íntima, particular. Pegar uma roupa do corpo, não se podia pagar dívida com roupa do corpo, é um bem inalienável. O que Jesus está dizendo é o seguinte, ainda que a afronta seja nas áreas vitais da vida, reaja transcendentalmente. Isso é ser manso. Isso é manso. Mas eu termino. Quarto e último lugar, qual é o resultado da mansidão? Primeiramente, bem-aventurados os mansos. A palavra bem-aventurados aí é a palavra Macarios.
E Macários era uma palavra muito imponente na língua grega. Os gregos atribuíam a Macários a alegria e a felicidade dos deuses. Era a felicidade maiúscula, plena, completa, independente das circunstâncias, superlativa. Quando você é manso, uma alegria de Deus invade a sua alma. A alegria do céu banha o seu coração. Há uma chuvarada da graça, da alegria inundando a sua vida. Há um banho de felicidade em seu coração. Segundo, bem-aventurados os mansos, por quê? O que está escrito aí? Porque eles herdarão a terra. Meus amados irmãos, mesmo sendo nós estrangeiros na terra, os mansos são aqueles que herdam a terra. São aqueles que comem o melhor desta terra. E eles vão herdar os novos céus e a nova terra. A verdadeira terra. Eles vão herdar. Não vão conquistar, nem pela força, nem pelas armas, nem pelo dinheiro. Eles vão herdar. O que é uma coisa que você recebe por herança? Você trabalhou por ela? Você mereceu? Você comprou? Você ganhou na força? Ganhou na guerra? Não, você recebe como presente. Isso é herança. Quem é que dá essa herança? O próprio Deus. O próprio Deus. Então, ser manso é ser cidadão do céu. Ser manso é possuir tudo aquilo que pertence ao Pai, porque tudo que pertence ao Pai pertence ao Filho. Mas, finalmente, irmãos, a herança da nova terra e do novo céu em toda a eternidade. E eu quero concluir com uma palavra de um dos puritanos do século XVII. O manso tem a terra não apenas como a sua casa de inverno, mas tem o céu como uma mansão permanente, eterna, casa feita por mãos, eterna nos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor. Enquanto você fica em pé, eu queria só por um minuto que você fechasse os seus olhos. E fizesse uma pergunta ao seu coração. Meu Deus, eu sou manso? Eu sou manso? Se você é manso, em que estágio você está? O que você precisa fazer mais? Aprendendo com Jesus a ser manso. Você não é o que você conhece, você é o que você faz. E eu queria encorajar você de, nesta semana, nas mais diversas circunstâncias da sua vida, você pedir a Deus a oportunidade de demonstrar essa mansidão, dentro da sua casa, lá no seu trabalho, lá dentro da sua igreja, lá nos seus relacionamentos. E se esta alegria ainda não veio ao seu coração, peça ao Senhor essa porção da alegria, este banho de alegria, esta chuvarada de alegria na sua alma. Se você não tem se deleitado em ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, saiba que tudo que é do Pai pertence ao Filho, e você, junto com o Filho, é herdeiro de Deus. Tudo é nosso em Cristo Jesus. Bendito é o teu nome, Deus, pela tua palavra. Bendito é o teu nome por tua graça maravilhosa. Bendito é o teu nome porque Jesus Cristo
sendo o nosso Salvador, é também o nosso Mestre. Bendito é o teu nome, porque também Ele é o nosso exemplo. Bendito é o teu nome, porque Ele é aquele que nos capacita pelo poder do Espírito Santo a vivermos estas verdades e a desfrutarmos desta felicidade e a tomarmos posse desta herança. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém.